Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos. Nós começamos a nossa live a partir de agora. Eu quero agradecer a sua presença, a sua atenção, a sua confiança e a sua audiência. Em poucos instantes eu vou deixar os comentários desativados, apenas para que a gente possa se manter concentrado durante a live. Esta é uma live de divulgação do curso de oratória criativa que vamos lançar na segunda-feira, dia 1º de março, às 9 horas da noite também. Eu vou desativar os comentários a partir de agora. Sejam todos vocês muito bem-vindos. O convidado dessa noite é Winston Leonard Spencer Churchill, o maior britânico de todos os tempos, aristocrata, membro do parlamento pelo Partido Conservador, o homem que foi o primeiro-ministro na hora certa, no local certo, quando os britânicos mais precisavam. E lembro, senhores, o maior britânico de todos os tempos. No dia 4 de junho de 1940, Churchill decide discursar. E no discurso de Churchill, em que ele prepara para a Câmara dos Comuns, há algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, o ataque alemão ao norte da Europa, lembra-nos Andrew Brunet, isso em 10 de maio de 1940, faz com que as colunas de tanques Panzer avancem por Luxemburgo, pelo leste da Bélgica, pelos Países Baixos, pelo norte da França. Então as forças britânicas e francesas vão evacuando e vão fugindo e ficam confinadas numa pequena área, que é Dunkerque. Lá elas são confinadas, lá elas praticamente sentem a aniquilação. Churchill prepara o discurso para a Câmara dos Comuns. Só que entre os dias 26 de maio e 2 de junho, mais de 330 mil soldados aliados são resgatados, daquilo que fica conhecido como o Milagre de Dunkerque. E este regresso, que evita uma catástrofe, promove um júbilo nacional. Esse é o contexto do discurso de Churchill. Então, eu conversava com Churchill, com o que estava escrito, com o que ele disse, e destrinchava o discurso de Churchill. Eu começo a entender como convencer o meu ouvinte, uma pessoa que passa por uma situação difícil, uma pessoa que se encontra em uma situação peculiar da vida, uma pessoa que já não sabe como sair de onde está. Em primeiro lugar, eu aprendo com Churchill que é necessário lembrar o ouvinte que as coisas poderiam estar piores do que estão. Quando Churchill começa o seu discurso, ele diz: quando pedi à Câmara para estipular esta tarde como ocasião para o discurso, eu temia que coubesse a minha difícil tarefa de anunciar o maior desastre militar em nossa longa história. As coisas poderiam estar piores, ou podiam estar piores do que estão. Não interessa em que situação você se encontra, não interessa qual é o seu ponto de partida, não interessa se você se sente no fundo do poço. Você poderia estar em uma situação pior do que a situação em que você se encontra. A pessoa com quem você vai conversar e quem você quer convencer pode e poderia estar numa situação pior do que está. O casamento do indivíduo está em frangalhos, poderia estar pior. Financeiramente ele não está bem, é bom lembrar que poderia estar pior. Ele terminou a graduação e não encontrou um emprego, ele poderia não ter graduação. Ele se sente infeliz no país, ele poderia estar em um país pior.
Churchill lembra que a situação atual pode ser ruim, mas é melhor do que poderia ser. Nunca se esqueça disso e nunca deixe as pessoas esquecerem de que as coisas poderiam estar piores do que estão. E nós devemos carregar um senso de gratidão, porque há um milagre oculto na nossa sobrevivência. Há um regozijo que deveria vir à tona, que deveria ser objeto de fala, de pensamento, de sentimento, mas nós nos esquecemos disso. Mas Churchill vai dizer, quando discursar, jamais se esqueça disso. Sempre recorde o seu ouvinte disso. Ele precisa se lembrar disso, que as coisas poderiam estar piores do que estão. É o primeiro ponto que eu aprendo em uma oratória criativa. Se você quer convencer alguém, se você quer mudar a perspectiva de alguém, se você quer fazer com que aquela pessoa perceba que há uma bênção ali escondida, é preciso que você a lembre. As coisas poderiam estar piores do que estão. Em segundo lugar, Churchill diz, eu informo a realidade. Se você quer ser um bom orador, não minta. Um bom orador não mente. Este é o homem que entrou para a história da humanidade. Este é o maior britânico de todos os tempos. Superou Darwin. Este é o homem que deixa sua marca registrada, que muda a história da guerra e a percepção de um povo, como trabalhando com a verdade. Winston Churchill trabalha com a verdade. Porque ele diz assim, o inimigo nos atacou por todos os lados. O inimigo começou a bombardear as praias, os únicos lugares em que os navios podiam se aproximar ou partir. Disseminaram minas magnéticas nos canais, enviaram repetidas enxurradas de aeronaves hostis, às vezes mais de 100 unidades em uma única formação, para lançar suas bombas sobre o único pier que restava e sobre as dunas que os soldados haviam escolhido como refúgio. Este é o contexto. Em primeiro lugar, eu lembro o meu ouvinte que as coisas poderiam estar piores do que estão. Em segundo lugar, eu lembro o meu ouvinte que eu sei a gravidade da situação. Eu sei o que você está passando. Eu sei que é grave. Eu conheço a realidade. Poderia ser pior do que está, mas é delicada, é séria. Eu tenho consciência disso. Eu não nego a realidade. É impossível convencer o seu destinatário se o seu destinatário é a pessoa que está vivendo aquilo e você nega a realidade da sua dor. Como é que você quer convencer alguém dentro da sua casa se você nega a dor da pessoa que está na sua casa? Com Churchill eu aprendo, não negue a realidade. Não diminua a realidade do outro. Não diminua a dor do outro. Não diminua as circunstâncias peculiares, as circunstâncias frágeis, as circunstâncias dramáticas em que a pessoa se encontra. Isso eu aprendo com Churchill. Churchill diz, lembre o seu ouvinte, lembre o seu destinatário que as coisas poderiam estar piores. Em segundo lugar, trabalhe com a realidade, diga a verdade. Em terceiro lugar, reconheça o esforço das pessoas que se esforçam. Uma das maiores reclamações das pessoas que trabalham com você, por você, é a falta de reconhecimento. Portanto, aprenda a reconhecer. Churchill diz, enquanto isso, naquele contexto grave, delicado, a Marinha Real, com a pronta ajuda de incontáveis marinheiros mercantes, não mediu esforços para embarcar os soldados britânicos. Tiveram que operar na costa difícil,
sob uma chuva quase incessante de bombas e com uma concentração cada vez maior de focos de artilharia. Nem mesmo os próprios mares ficaram livres das minas e dos torpedos. Mas os números que eles trouxeram de volta são a medida de sua devoção e coragem. Eu reconheço o seu esforço. Eu reconheço a sua beleza, a beleza da sua honestidade, da sua devoção, da sua coragem. Eu quero te lembrar que as coisas poderiam estar piores do que estão. Eu quero te dizer que eu sei a gravidade do seu problema. E eu quero te contar que eu reconheço a pessoa que você é. O seu nível de esforço, a sua dedicação, a sua atenção, a sua coragem, o quanto você já se entregou para esse relacionamento, para esse casamento, para essa profissão, para essa prova, para esse concurso. Eu não nego isso. Eu não nego a dureza do certame, a dureza da relação, a dureza da profissão, a dureza da dificuldade financeira. E eu sei do seu empenho. Eu sei do seu empenho. Eu reconheço, você é admirável. Trabalhando com a verdade, eu posso perceber no meu ouvinte comportamentos admiráveis. Porque as pessoas têm um lado bom e um lado maravilhoso que merece ser ressaltado, reconhecido, homenageado. Como é que você quer convencer alguém se você não reconhece o que essa pessoa fez, o que essa pessoa faz e o que ela é capaz de fazer? Como é que você quer entrar no coração de alguém se você não é capaz de enxergar a beleza dessa pessoa? Eu aprendo com Churchill que eu preciso reconhecer. Mas é preciso que nós façamos um balanço. As coisas poderiam estar piores do que estão, eu reconheço, eu trabalho com a realidade, mas eu preciso aprender que há uma vitória na derrota. Eu preciso viver uma realidade com esperança. Quando Churchill diz aqui, de repente a cena desanuviou e a tempestade por hora, mas apenas por hora, se extinguiu. E ele continua, um milagre de salvação, alcançado pelo heroísmo, pela perseverança, pela disciplina perfeita, pelo serviço impecável, pela capacidade, pela habilidade, pela fidelidade inconquistável, é manifesto para todos nós. Devemos tomar muito cuidado para não atribuir a essa salvação as características de uma vitória. Ele não nega a realidade, mas houve nessa salvação uma vitória que deve ser notada. Quando você se dirige ao seu ouvinte, a pessoa dentro da sua casa, você lembra a ela os pontos positivos dos pontos negativos que ela vive, a vitória que existe na derrota, o aprendizado que ela passou, que ela experimentou. Você lembra a pessoa das conquistas que existiram na perda, porque é preciso alimentar a esperança, mas uma esperança baseada na realidade, sem negar a realidade, sem negar os fatos, sem negar a dor, sem negar a derrota. Porque há uma derrota, mas é preciso dizer para a pessoa, perceba os pontos positivos na queda. O homem que caiu e se levantou, dificilmente cairá novamente pelo mesmo motivo, se tiver percebido os motivos da queda. Churchill nos ensina isso. Traga a realidade, mas perceba a vitória que existe por trás da derrota. A alegria que pode ser experimentada mesmo na dor. Não que você não vá sofrer, mas o sofrimento é escola. A escola faz de você maior e você não volta à mesma situação se aprendeu como chegou nela.
Preste atenção neste ponto, você que me ouve. Eu não sei em que situação você se encontra, mas você pode estar diante da maior oportunidade da sua vida e não estar percebendo. Você pode estar diante do maior momento da sua vida e não estar percebendo. Este era o maior momento da vida de Winston Churchill e ele percebia isso. Quando ele diz aqui, ele chama a atenção do seu destinatário, do povo britânico, para o fato de que eles viviam um momento peculiar na história. Um momento único, que eles eram grandes e que aquele momento era gigantesco, que não havia nada no passado parecido. Churchill diz: suponho que nunca houve no mundo inteiro, em toda a história da guerra, oportunidade como esta para a juventude. Os cavaleiros da Távola Redonda, os conquistadores das cruzadas, todos ficaram no passado, não só distante como prosaico. Estes jovens, apresentando-se toda manhã para defender sua terra natal e tudo que representamos, segurando nas mãos esses instrumentos de poder colossal e avassalador, esses jovens merecem nossa gratidão. Assim como todos os homens bravos que de tantas maneiras e em tantas ocasiões estão prontos e continuam prontos para dar a vida e todo o resto por sua pátria. Suponho que nunca houve no mundo inteiro, em toda a história da guerra, oportunidade como esta para a juventude. Reconheça a importância do momento e da oportunidade do momento. Você pode estar diante da maior oportunidade da vida, da maior oportunidade da história da sua família. Ninguém antes de você, ninguém antes, por maior que tenha sido, teve a oportunidade que você está tendo. Ninguém teve tanto conhecimento, ninguém teve tanto acesso, ninguém teve tanta facilidade, ninguém teve tanta oportunidade quanto você. E pode ser que essas oportunidades não existam daqui a um ano. Portanto, entenda, você está diante da maior oportunidade da sua vida, possivelmente. Aprenda a aproveitá-la. Dedique-se. Quando você for conversar com alguém, que você quer uma mudança, é preciso lembrar a pessoa que ela pode estar diante da maior oportunidade da vida. Esse pode ser o melhor momento da sua vida e você não sabe. Esse pode ser o grande momento da sua vida e você não sabe. Converse com pessoas que perderam oportunidades e elas te dirão: a oportunidade passou e eu não percebi. Eu não vi. Eu não me atentei. Porque não havia diante de mim um bom conselheiro. O bom conselheiro não é apenas quem dá o bom conselho, mas aquele que convence o aconselhado. E para convencer o aconselhado, para fazer o bem e para que o bem prospere, é preciso que você seja capaz de dizer a essa pessoa que ela tem que ter consciência da situação em que ela está, de que as coisas poderiam estar piores, que você entende a dor dela, que você reconhece o seu esforço, mas que ela deve se lembrar que ela pode estar diante da maior oportunidade da vida dela e que ela não pode desperdiçar a maior oportunidade da vida dela. Aprenda a não desperdiçar. Não desperdice sonhos, não desperdice momentos, não desperdice oportunidades, porque elas passam. Churchill diz: nunca na história da guerra houve uma oportunidade como essa. Mas é claro, outras pessoas sofrem. Nós estamos vivendo um momento peculiar neste país. É um momento de guerra. É uma guerra contra um vírus. É uma guerra que demanda união, que demanda afeto, que demanda comprometimento, que demanda perdão. Mas é uma guerra. E nunca na história deste país
houve uma oportunidade tão grande de unir uma nação em torno de uma causa em comum. Nunca, nunca, nunca. Nós estamos diante da maior oportunidade da história deste país de reconciliar toda a nação em torno de um objetivo: vencer um inimigo, que é o vírus. Aconteceu com Churchill, acontece conosco hoje. Mas quando você discursar, quando você conversar, entenda, é preciso ter empatia. E Churchill tinha empatia. No discurso, ele diz: aproveito a oportunidade para expressar a solidariedade da Câmara a todos que sofreram a perda de alguém ou que ainda estão ansiosos sobre os desaparecidos, soldados desaparecidos. Eu preciso entender a dor do outro. Eu quero lutar com você. Nós temos um objetivo em comum. Mas você que perdeu alguém na luta contra o vírus, você que perdeu o pai, que perdeu o irmão, que perdeu o amigo, que perdeu o parente, você que tem uma cadeira vazia na mesa da sua casa, você que tem uma ligação a menos, você que tem um número gravado na agenda do telefone sem nenhuma utilidade agora, você que sofre a perda calado em casa, sozinho, porque o seu companheiro não resistiu à guerra, eu entendo a sua dor. E eu não diminuo a sua dor. E eu destino a você os meus sentimentos, o meu abraço. E eu quero dizer a você que estamos juntos, que somos um. Que essa guerra nos uniu. E esperamos que essa união não acabe quando a guerra acabar. E que não seja necessária outra guerra para que nós nos mantenhamos unidos. Esse é Churchill. Esse é você. Dentro da sua casa, não espere outra oportunidade para unir a sua família. Não espere a guerra para a união. Não espere uma nova guerra para uma nova união. Quando o momento difícil passar, permaneçam unidos. E não espere outro momento difícil, outra adversidade, outra luta, para que vocês voltem a ser um. Vocês estão diante da maior oportunidade da história da família de vocês, para que todos se mantenham unidos. Com Churchill eu aprendo isso. Mas Churchill me ensina mais. Churchill me ensina muito mais. Em primeiro lugar, preste atenção. Churchill vai dizer: nunca subestime o seu inimigo. Nunca subestime o seu inimigo. Mas lembre o seu ouvinte, lembre o povo, lembre a sua família do seu imenso poder, baseado no equilíbrio, na reflexão e no preparo. Equilíbrio, reflexão e preparo. E de onde eu tirei isso? Do trecho de discurso em que Churchill diz: muitas são as histórias que são contadas sobre os alemães. Recebemos garantias de que novos métodos serão adotados. E quando vemos a originalidade da malícia, a engenhosidade da agressão que nosso inimigo demonstra, podemos certamente nos preparar para todo tipo de estratagema e todo tipo de manobra traiçoeira e brutal. Penso que nenhuma ideia é tão estranha que não deva ser considerada. Olha a reflexão. E vista sob um olhar indagador, mas ao mesmo tempo espero sóbrio. Equilíbrio, reflexão, equilíbrio. Nunca devemos nos esquecer das sólidas garantias do poder marítimo e daquelas que pertencem ao poder aéreo, se este puder ser exercido localmente. Preste atenção, Churchill está dizendo: eu reconheço a gravidade do inimigo. Eu reconheço que existe um vírus capaz
de matar. Eu reconheço que nós não dominamos grandes coisas sobre isso tudo, mas eu quero dizer a vocês que se nós tivermos preparo, reflexão e equilíbrio, nós venceremos. Quando você estiver diante da sua família, diante da sua casa, diante dos seus familiares, dos seus filhos, você que é pai, você que é mãe, você que é a liderança na sua casa, quando você estiver diante dessa situação, você tem que assumir essa postura e transmitir a segurança necessária, com a ideia de que o preparo, o equilíbrio e a reflexão para entender o que acontece e agir são imprescindíveis para que você conquiste o que merece ser conquistado, para que vocês vençam essa guerra, esse desafio. Pessoas que estudam para concurso, é preciso ter preparo, sobriedade, equilíbrio e reflexão. Por fim, Churchill vai dizer: se todos cumprirem com o seu dever, nos mostraremos mais uma vez capazes de defender-nos tirania, se necessário, por anos, se necessários, sozinhos. Iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares, nos oceanos, lutaremos com cada vez mais confiança e cada vez mais força. Defenderemos nossa ilha a qualquer custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nas áreas de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Nós jamais nos renderemos. Devolva a esperança, a força e a confiança. Devolva a esperança, a força e a confiança. Não esgote quem já está esgotado. Não leve uma palavra de morte para quem está à beira do precipício, mas leve uma palavra de vida. Churchill, sem negar a realidade, sem desconsiderar a dor, com empatia, lembrando que as coisas poderiam estar piores do que estão, reconhecendo o esforço de cada um, advertindo sobre a necessidade de preparo, de equilíbrio, de sobriedade. Churchill destacando sobre a necessidade das pessoas se manterem de forma reflexiva. Encerra trazendo uma palavra de esperança. Não encerre a sua conversa com uma palavra de morte. Encerre a sua conversa com uma palavra de esperança, de força e de confiança. Com Churchill, nós aprendemos tudo isso. E é preciso considerar cada uma dessas situações. Quando você estiver discursando, quando você for orador, quando lhe for concedida a palavra em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, saiba, você tem a oportunidade de mudar aquele mundo, de mudar aquela história, de mudar aquela situação. Para isso, você precisa ser Churchill. Pouco importa se você é o primeiro-ministro da sua casa, se você é o primeiro-ministro do seu escritório, se você é o primeiro-ministro da sua igreja, se você é o primeiro-ministro do seu grupo. Quando te derem uma posição de palavra, de liderança, você deve ser Churchill. Lembre as pessoas das dores e que as dores poderiam ser piores. Reconheça a dor da pessoa, tenha empatia, se solidarize. Reconheça os esforços de cada um. Diga às pessoas, é preciso ter preparo, reflexão, prudência, equilíbrio. Mas lembre-se, nós temos força, nós temos esperança e nós temos confiança. E se nós nos mantivermos unidos, nós venceremos. Essa é uma oratória criativa. Não é um curso para o sujeito pensar, técnicas apenas para ser um bom orador.
é para olhar nos olhos e para a pessoa ver a verdade, porque Churchill não nega a realidade nem a dureza da guerra. Se você quer ser um bom orador, se você quer aprender com Churchill, com Roosevelt, com Martin Luther King, com Margaret Thatcher e com outros, inscreva-se no dia 1º de março no curso de oratória criativa que nós vamos lançar. E já ingresse agora no grupo do Telegram. O link está na minha bio. Basta ingressar no link do Telegram. Lá nós já damos ensinamentos, orientações, você tem acesso ao desconto de lançamento e várias outras coisas. Ingresse. Será um prazer ter você no grupo. Muito obrigado. E olha, eu estou esperando você para as próximas lives que acontecerão nesta semana. Eu vou publicar os dias e eu espero você. Muito obrigado pela sua presença. Eu sempre peço isso ao final das lives e se puderem, façam isso por gentileza. Divulguem essa live. Podem colocar nos stories, me marcar. É um prazer, é uma honra e é uma alegria ser o seu professor. Muito obrigado, excepcional semana e até a próxima. Tchau, pessoal.